A nossa próxima palestrante é Carol Atequita falando sobre Copilot, a revolução do código. Uma salva de palmas! Meu bem, o espaço é inteiramente seu. Muito obrigada. Uma alegria muito grande ter você com a gente de novo, viu? É uma honra estar aqui. E é a primeira vez que eu estou no Web Summit, estou muito honrada de estar compartilhando conhecimento. Bom, vou falar sobre Copilot hoje, da experiência de um ponto de vista mais do desenvolvedor, mostrando um pouquinho de como as ferramentas vieram evoluindo ali ao longo dessa história da programação, até os dias de hoje, inteligências artificiais generativas incorporadas ali ao nosso dia a dia de trabalho, né? Eu sou Carol Atequita, ele já fez uma apresentação muito grande, eu não vou me delongar muito nisso, mas eu sou criadora de conteúdo, também sou engenheira de software, e acho que o que eu poderia acrescentar aqui é que eu sou apaixonada por tecnologia e isso me move. Então, compartilhar conhecimento é o que me move, é por isso que eu tenho meu canal no YouTube e é por isso que eu estou aqui, né? Achei engraçado porque eu estava dando uma volta aqui, conhecendo um pouquinho o evento, e fui abordada por duas mulheres que me perguntaram: o que você faz para mudar o mundo? Compartilhe conhecimento. Compartilhar conhecimento é uma forma de mudar o mundo. A gente está aqui tendo essa troca, compartilhando, trocando experiências. A gente está mudando um pouquinho do mundo. Então, acho isso muito importante também. Para a gente falar de Copilot, primeiro a gente tem que entender um pouquinho qual que é o movimento, né, da tecnologia. Para a gente que trabalha com tecnologia, é muito natural pensar que as coisas estão se transformando o tempo inteiro. A nossa profissão, ela está em constante mudança. As tecnologias que a gente trabalha, as stacks, frameworks, etc. A forma que a gente trabalha não era a forma que a gente trabalhava há 20, 30 anos atrás. Então, tudo muda constantemente na tecnologia. Quem trabalha com desenvolvimento está enfrentando essas mudanças na linha de frente, digamos assim, né? E como tudo começou, né? Dos cartões perfurados à inteligência artificial. Então, lá atrás, como que a gente programava? Era cartões perfurados mesmo. Você perfurava para gravar as informações dos dados, para ter o input dos dados ali no sistema, nos computadores da IBM. Então, um programa era uma sequência de cartões perfurados, né? Se você quisesse se comunicar com a máquina, né, escrever o seu programa, a sua aplicação, seria através de cartões perfurados. Depois disso, em 1980, de 1970 a 1980, surgiram as linhas de comando, que eu acho que todo mundo já viu a telinha preta com as linhas verdes lá e tal. Quando a gente vê falando de hacker na televisão, normalmente é essa tela que a gente vê, são as linhas de comando, que basicamente elas popularizaram um pouco essa questão da programação, da computação em si, tornaram um pouco mais acessível, né? Mas ainda tinha dificuldades, porque você tinha que decorar a sintaxe inteira, você não tinha essa ajuda nesse sentido, tinha que escrever exatamente os comandos certos, né? Então era uma dificuldade para poder ainda assim se comunicar com a máquina, mas já foi um salto muito grande. Hoje a gente ainda utiliza a linha de comando no nosso dia a dia como programador. Apesar de toda a evolução que a gente teve nas ferramentas, a gente ainda utiliza linhas de comando. Para quando a gente quer acessar coisas mais low level ali da máquina, algum tipo de configuração, a gente ainda utiliza. Então, de 1970 a 1980. Depois vieram as interfaces gráficas, né, que é o que a gente conhece como sistemas operacionais, Windows, Apple Macintosh, que são os sistemas bonitinhos, as janelinhas que a gente pode interagir e tal. Então, isso tornou a computação mais acessível para todo mundo, né? Então, ficou muito mais fácil interagir com a máquina porque eu tenho uma coisa mais visual, eu consigo ter o auxílio ali dos programas específicos para desenvolvimento, as IDEs que a gente chama, e foi aí que surgiram justamente as IDEs, que são programas para codificação, com ferramentas que te auxiliam ali para que você escreva o código e seja mais produtivo nesse sentido, né? E isso foi um salto muito grande, elas popularizaram e tornaram a computação mais acessível, assim como eu disse. E a gente ainda utiliza essas IDEs. Só que o grande salto que a gente está tendo agora é justamente a incorporação da inteligência artificial nesse contexto ali das IDEs e do dia a dia do programador. Então a grande diferença agora é que as ferramentas a gente sabe que elas estão sempre evoluindo. Mas com a inteligência artificial generativa, a gente dá um boost muito grande, que é sair do código para a linguagem natural, para que você, como programador, consiga interagir com a máquina com linguagem natural e isso possa te auxiliar no seu workflow, no seu dia a dia. Então, isso muda um pouco a logística de como que você trabalha. E isso é bem interessante. Então, hoje, a gente tem ferramentas como o GitHub Copilot, que eu vou entrar mais a fundo aqui, que te permitem comunicar ali, pedir, poxa, escreve um teste unitário, ele vai escrever para você. Então, você consegue otimizar bastante seu tempo como se você tivesse um assistente ali do seu lado, o copiloto ali do seu lado te ajudando a fazer as suas atividades, né?
E aí a gente precisa entender um ponto, que o GitHub Copilot, ele é muito mais do que um autocomplete. Quando a gente fala em geração de código, pode parecer que, poxa, a gente já tem isso há algum tempo. E é verdade, a gente já tem essas inteligências incorporadas em IDEs já há algum tempo. Mas a inteligência artificial generativa leva isso a outro nível com essa questão da linguagem natural. Então o Copilot, além dele entender o contexto, que isso é muito diferente, ele não está só autocompletando, mas ele está entendendo todo o contexto que você está trabalhando, e aí a gente vai entrar mais a fundo nisso, nessa questão do contexto. Então é como se fosse uma pessoa que entende exatamente o que você está fazendo e para onde você quer ir, digamos assim. Ela meio que entende e ela pode te ajudar nesse caminho, a automatizar essas tarefas, né? Então essa é a ideia, é como se fosse uma experiência de pair programming. Acho que todo programador aqui já teve essa experiência de programar com alguém do lado, escrevendo código e tudo mais, ajudando e tudo mais. É como se fosse essa experiência. Você tem uma máquina ali, que ela tem o contexto da sua aplicação, do que você está desenvolvendo, e ela tem uma biblioteca gigantesca de informação que pode ser explorada. Esse é o grande potencial, né? Você consegue, digamos assim, otimizar demais o desenvolvimento com o auxílio dessa ferramenta. Então, hoje o Copilot ele é utilizado por mais de 1 milhão e 500 desenvolvedores e mais de 3 mil organizações. Então, é gente pra caramba, né? Se você for pensar que é uma ferramenta nova e que já está incorporada ali no nosso dia a dia. Eu hoje utilizo o Copilot no meu dia a dia como programadora. Isso com certeza me ajuda na produtividade. Então hoje você já tem plugins para IDEs e já facilita, é muito fácil, você instala e utiliza ali, mão na roda. Então é uma experiência bem interessante. Quais são as features que a gente tem? Completar automaticamente o código, só que aí esse completar o código, ele parte de um contexto. Então, o grande diferencial é o contexto que você insere para aquele modelo, para que ele consiga te sugerir coisas que sejam pertinentes, né? Ele pode sugerir documentação, ele pode autodocumentar o seu código à medida que você vai escrevendo e auxiliar aí a compreensão do código, manutenção e tudo mais, porque a documentação ela acaba sendo importante. Ele ajuda na compreensão do código. Se você estiver trabalhando num projeto que você não tem um contexto geral, você pode aproveitar que a máquina ela consegue absorver esse contexto de uma forma mais rápida e fazer perguntas. Poxa, não estou entendendo essa parte, o que você está fazendo, né? Como que isso está funcionando? Você pode pedir para ele explicar partes do seu código, do código que você está trabalhando, para te ajudar na compreensão daquele código, né? Identificar bugs também. Como é uma máquina treinada ali para seguir boas práticas, você consegue utilizar ali no seu código para otimizar, pegar sugestões para melhorar, trazer melhorias ali para o seu código também. Comandos por comentário. Assim como eu disse, você tem um chat à parte, onde você pode interagir com linguagem natural, né? E pedir coisas ali para o chat. Copilot, me explica, por favor, como que está funcionando esse código que eu estou trabalhando, o que eu poderia melhorar aqui, me gera os testes disso, né? Então você pode utilizar esse chat como se você estivesse conversando com uma pessoa que tem um entendimento ali de um contexto muito grande que pode te ajudar nesse sentido. Como que funciona? Agora a gente vai entrar um pouquinho por trás dos panos, como que o Copilot funciona até você dar o input, até você receber o output daquela sugestão de autocomplete. Esse gráfico, ele exemplifica muito bem como que o Copilot funciona. Então, todo modelo, ele precisa de um input, ou seja, um input de dados. Você vai inserir dados para você receber essa informação. Então, o Copilot, ele está ali no meio. Ele vai receber o seu input de dados, de contexto, das informações que você vai passar para ele. Ele vai enviar isso lá para o modelo, né? No caso, o GPT, que é treinado com repositórios públicos, e ele vai devolver isso como sugestão. E aí você pode interagir, melhorando isso. Essa é a ideia das inteligências, né? Elas nem sempre vão te dar a melhor resposta do mundo, mas você, com conhecimento, você consegue polir isso, chegar aonde você quer de uma forma muito mais rápida. E como que funciona, então? Você cria a solicitação de entrada, que é justamente o input, e esse input, ele não é só, por exemplo, eu estou escrevendo e a máquina está entendendo o que eu estou falando. Não. Na verdade, ele está analisando o seu workflow como um todo, ou seja, ele está analisando aonde o seu mouse está se movimentando, aonde você está interagindo ali no código, para pegar o contexto das coisas que estão próximas àquilo que você está interagindo. É por isso que muitas vezes pessoas que utilizam o Copilot falam assim, cara, mas parece que ele está lendo a minha mente. Mas é exatamente isso. É como se fosse uma pessoa ali no seu ombro vendo exatamente o que você está fazendo. Porque ele consegue analisar aonde você interage, as abas que estão abertas, o que você fez antes, pegar todo o contexto para trazer ali a sugestão que seja mais pertinente para o seu caso, né?
Então, esse contexto, ele é o grande diferencial, né? E quanto mais a gente amplia a capacidade do modelo de pegar esse contexto, mais assertivo vai ser as sugestões que a gente vai ter a respeito disso. E como que funciona então? Ele vai pegar esse input e aí ele vai passar por uma limpeza, porque a gente precisa ter a segurança também. A segurança ela é importante. Então ele vai limpar qualquer conteúdo que seja tóxico, né? E até para evitar hacking, tal, de injeção, coisas assim, ele vai limpar isso. Então tem um proxy que fica no meio limpando essa informação, tudo que você envia para o Copilot. Limpou, passou por esse proxy, isso vai ser enviado para o GPT, para a API do ChatGPT. Ali então, você vai processar isso, vai pegar a sugestão e voltar através de outro proxy, né? Então isso passa por outro proxy na volta para poder garantir a segurança. Então você tem ali a identificação de qualidade de código e tudo mais, passa por um outro, digamos assim, uma outra barreira ali para realmente ter certeza que está entregando uma solução segura, tanto de entrada quanto de saída, né? E no fim das contas, quando você passa por esse último proxy, por essa última barreira de segurança, aí você tem a sugestão que é apresentada na tela. Nesse exemplo, a pessoa digitou def e ele já assumiu que ela iria fazer ali toda aquela função pelo contexto que ele pegou do que a pessoa já estava fazendo, pelo documento, pelas janelas abertas, entendeu? Ele entende o que você quer fazer, né? E ele automatiza esse trabalho, né? É como se você automatizasse as tarefas chatas, que você simplesmente teria que digitar ali, porque, cara, eu já sei o que eu estou fazendo, o que eu tenho que fazer é digitar, e ele só vai digitar para você, e pronto, você consegue seguir adiante. E como que fica a privacidade dos dados nesse sentido? Então, o Copilot ele também tem justamente essas camadas que eu mostrei, elas são importantes, esses proxies, para garantir a privacidade de dados. O Copilot ele não retém trechos do seu código, esse é um ponto importante, então ele não vai reter informação do seu projeto, e ele foi treinado com repositórios públicos, né? E ele oferece justamente um filtro para ajudar, né, a suprimir essas questões de propriedade intelectual na hora de dar a sugestão que ele está dando para você a respeito do código que ele devolve, né? E ele possui esse sistema de prevenção de vulnerabilidade que também é baseado em IA. Então ele consegue identificar códigos que sejam potencialmente perigosos e tal na hora de devolver. Então tem essas camadas de segurança para te assegurar justamente que você tenha um código de qualidade ali na ponta. Lembrando que sempre é uma troca, a gente está falando de uma ferramenta que compreende linguagem natural. Então você como programador, você como piloto, você vai moldar da forma que você quer. Então você vai receber a recomendação, identificar problemas, se você identificou, você consegue ir melhorando e chegando aonde você quer, né? Essa aqui é a ideia. E uma coisa bem legal é o ajuste fino. Então a versão Enterprise também permite você ir um passo além. A gente está falando aqui de coisas um pouco mais genéricas, mas a gente sabe que no nosso contexto como programador, a gente trabalha em projetos específicos, com tecnologias específicas, com coisas muito específicas. E nesse sentido, você também consegue personalizar isso para a sua equipe. Então, através de uma base ali de informações de contexto, você consegue definir padrões de estilo de código, formatação ali na sua empresa, diretrizes ali para a codificação da sua empresa, para seguir os padrões que você já trabalha na sua empresa. Então, você consegue treinar ainda o modelo para ser mais inteligente nesse sentido. Versões de APIs e SDK, vamos supor que eu trabalho numa empresa que trabalha com uma versão específica de um SDK. E eu quero recomendações ali a respeito do código, né, que considerem essa questão da versão do SDK que eu estou trabalhando. Então, você consegue também especificar isso e ele ser mais assertivo na hora que ele estiver fazendo essas recomendações, né? A base de código proprietárias, as empresas que trabalham com base de código que são privadas, não são compartilhadas. O GitHub, por exemplo, não tem acesso a uma lib que é interna da empresa. Então, você consegue também ajustar isso e dar um maior contexto para que ele consiga te ajudar nesses códigos que sejam mais privados ali, proprietários da empresa. Eu tenho conhecimento, eu sei o que eu estou fazendo. Ela só vai automatizar e fazer o que eu não quero fazer, que é escrever. Que é trabalho repetitivo mesmo de escrever o código, mas eu tenho a compreensão do que eu estou fazendo, né? A melhoria da qualidade de código, isso é bem legal. Então, você está escrevendo um código, você pode pedir para o Copilot trazer sugestões para que você consiga melhorar aquele código, trazer melhorias ali naquela implementação, né? De qualquer nível que a gente esteja falando, né? Tanto de otimização de performance, segurança e tudo mais, ele pode te ajudar com sugestões para o código que você já tenha na sua base. Aprendizado assistido por máquina, né? É útil também, e é bem interessante isso. O Copilot também é interessante para quem está aprendendo programação. É claro que, se você souber utilizar isso a seu favor,
Tô aprendendo programação, tô aprendendo dos primeiros passos, eu consigo utilizar o Copilot para me explicar uma coisa que eu ainda não sei, para me dar uma sugestão do que eu possa fazer. Então também pode ser uma ferramenta para você utilizar no seu dia a dia para aprender algo que você não sabe. Eu tenho utilizado bastante o Copilot para aprender uma stack que eu não sei. Então eu trabalho já há 10 anos como desenvolvedora iOS, mas na minha empresa que eu trabalho hoje eu também trabalho com Android. E eu peguei muito rápido, justamente com essa questão da inteligência artificial, porque você tem um copiloto, um pair programming ali que te ajuda tirando as suas dúvidas e, cara, a curva de aprendizado é incrível. Então, quando a gente fala de inteligências artificiais nesse meio da programação, a gente tem que entender que são ferramentas para te tornar um profissional muito mais versátil e estratégico, né? Isso é muito interessante. Eu consegui ver a potencialização disso na minha própria carreira, isso foi bem legal. E a facilitação da colaboração. Então, você pode gerar documentação e tudo mais. Também é uma aplicação ali da inteligência artificial. E eu quero trazer também um questionamento aqui para o final, que é: você é o piloto ou o copiloto dessa história? A gente está falando de ferramentas que ajudam na produtividade, mas é sobre justamente potencializar suas habilidades. Mas você não consegue potencializar algo que não existe. Essas habilidades, elas precisam existir. Se você trabalha com tecnologia, você precisa estar aprendendo, você precisa estar com aprendizado contínuo, você precisa entender o que você está fazendo e utilizar o copiloto ali para otimizar, digamos assim, a produtividade e tudo mais, mas como uma ferramenta de potencialização das suas habilidades. Se você não quer ser dominado pela tecnologia, você precisa dominá-la. E é isso, pessoal. Obrigada.